Deputado Augusto Coutinho, é um prazer aqui iniciar esse projeto novo do LG Podcast, Advocacia em Movimento, e recebê-lo nesse primeiro episódio, né? Nós que somos da Advocacia Municipal, da Advocacia, temos uma deferência com Vossa Excelência, né? Com um amigo deputado também, em razão de ter sido o relator da Lei de Licitações. Essa lei que impacta todos os dias as contratações públicas, seja na União, no Estado, no município, e impactou de forma fundamental na advocacia, né, com a alteração do regime de contratação dos escritórios de advocacia pelo poder público, né? Então, esse episódio vem justamente trazer uma deferência à Vossa Excelência, que impactou na advocacia municipalista, e era importante registrar isso para ficar registrado o seu legado, né? O seu legado para a advocacia. Me lembro que em meados de 2020, nós começamos um trabalho, vínhamos do Conselho Federal com a aprovação da mudança do Estatuto da Advocacia, no seu artigo 3A, e essa mudança justamente determinou que o advogado era singular em sua própria natureza. Isso porque, ao longo de quase 20 anos, com a lei de licitações antiga, nós tínhamos inúmeras ações civis públicas, ações penais, né, criminalizando a advocacia municipal, a advocacia que trabalha com o serviço público, né, e criminalizava justamente falando sobre o objeto singular, que era... os órgãos de controle entendiam que era uma coisa muito exclusiva, uma coisa quase que inédita, que não poderia contratar os escritórios de advocacia, escritórios, inclusive, renomadíssimos, escritórios de doutrinadores, e recebiam essas ações, né? E esse trabalho da associação, da AMP, né, que eu presidi, e depois da ABAN, que presido atualmente, fez esse trabalho no Conselho Federal. No Conselho Federal, o relator foi o deputado Efraim Filho, e alterou o Estatuto da Advocacia. Após isso, sabendo que Vossa Excelência era justamente o relator da Lei de Licitações, então, essas associações, a paraibana, a pernambucana e depois a brasileira, foi à sua procura, me recordo bem. No primeiro momento, Vossa Excelência recebeu com muita satisfação, mas depois começou a encontrar uma série de dificuldades, mandou para a assessoria jurídica, que era a questão de modificar o artigo 25, à época, que hoje é 74, realmente de retirada desse objeto singular, né? E essa mudança, inclusive com um argumento, e eu me lembro que entreguei impresso a Vossa Excelência na época, no seu gabinete, que em 2016 o Congresso já tinha alterado a lei das estatais e retirava justamente esse objeto singular. E Vossa Excelência acolheu esses arrazoados que os advogados entregaram e começou a discussão, né? Além disso, nós vamos tratar aqui toda a trajetória dessa lei, da quantidade de modificações e inovações, né, que Vossa Excelência, como relator, conseguiu implementar no país, né, essas mudanças tão significativas. Mas, esse primeiro podcast aqui é para agradecer, né, a sua participação, né, tá inaugurando esse projeto. É um prazer. E literalmente, esse legado que Vossa Excelência deixou para a advocacia. E para deixar isso registrado, né, porque isso é importante e muitos advogados não sabem que esse trabalho foi realizado por Vossa Excelência e foi feito, inclusive, depois desse artigo foi vetado, Vossa Excelência trabalhou para a derrubada do veto. Isso. Ou seja, realmente foi significativo para a advocacia. Mas me diga, deputado, são 9 mandatos, 4 de deputados federais, né, deputado federal. Como é que foi me conte os bastidores dessa aprovação dessa nova lei de licitações. Bom, inicialmente, Galindo, meu amigo pessoal, mas um advogado brilhante aqui do nosso estado, é um prazer enorme poder vir aqui. Agradeço enormemente o seu reconhecimento. Muitas vezes as pessoas esquecem de reconhecer as coisas que são importantes. Mas, de fato, essa lei de licitações é uma lei que
mudava uma lei que já tinha 30 anos, que era a 8666, e que, de acordo, foi uma boa lei, cumpriu um papel, mas ela estava já obsoleta. O momento era outro, hoje o momento de comunicação, de informação, de facilidade é outro, e a gente precisa adequar essas coisas. Então, inicialmente, foi muito trabalhoso, porque, na verdade, por exemplo, quando você trata essa questão específica dos advogados, aí sempre, o que acontece? A gente tinha de ouvir as partes e ouvia Tribunal de Contas, ouvia Tribunal de Contas estaduais, ouvia Procuradoria, enfim. E você sabe que sempre, nesse sentido, os órgãos de controle, às vezes, são muito... querem ser muito tutelador, não é? Mas pouco prático, o que é uma realidade. Porque eu acho que, de fato, é uma coisa, a decisão ou um trabalho de um profissional advogado, se bem feito e com seriedade, você não dá para mensurar e dizer que é tudo igual. A gente vê, muitas vezes, e eu vejo isso muito na vida pública, antes de entrar para falar um pouco sobre a lei de licitação, mas, Galindo, o que acontece muito? Você, às vezes, tem ações que tramitam por aí e muitas vezes chegam a cidades que têm procuradoria. Aí a procuradoria não deixa fazer, mas o pior é que não faz. E o município muitas vezes perde, não é? Então, na verdade, a gente precisa, eu acho, e a minha visão, que a gente precisa não diria facilitar, mas a gente precisa desburocratizar as coisas de uma forma mais clara. Mas a lei foi uma lei que teve muita discussão, teve divergências, é natural, mas tiveram vários avanços. Tanto é que, depois que o projeto, a gente votou ele na Câmara, foi para o Senado. O senador Anastasias, governador de Minas, hoje ministro do Tribunal de Contas da União, era o relator. E fez muito poucas mudanças na nossa lei, muito poucas. Elogiou, inclusive, o nosso trabalho. E a gente conseguiu as mudanças poucas, depois foi para o governo, para a sanção do presidente, e aí certamente os órgãos de controle entraram para vetar e a gente conseguiu derrubar o veto. Tiveram outros avanços que são nesse mesmo sentido. Por exemplo, isso foi, os órgãos de controle não queriam, mas a gente enfrentou e a gente mostrou e a gente tem a convicção que é melhor. Por exemplo, a questão de obras, de execução de obras. Eu acho que, para você executar uma obra, o projeto é o mais importante. Se o projeto é bem feito, se o projeto é detalhado, se o projeto ele traz todas as informações do que será construído, ele, de fato, vai sair mais barato para quem está contratando e vai sair melhor, obviamente. Então, no Brasil não tinha isso, porque projeto é o mais barato. Então, o cara contratava o poder público mais barato, mas o mais barato que saía mais caro. Ou a obra não terminava, ou até mesmo depois o cara contratava e não estava claro tudo o que tinha de ser feito. É como se dizia na gíria da construção, é a virada de mesa, né? Aí o projeto é outro, muda preço, muda condição, muda tudo e fica aquela esculhambação, né? Ou seja, de você não sabe o preço que o cara ganhou para o que ele vai executar. E a gente enfrentou isso. Não, contratação de projeto tem de ser técnica e preço. Não pode só ser preço. Tem de ser técnica e preço. Me lembro que o Tribunal de Contas veio, não abro mão. Na época, o interlocutor do governo com a gente, com a Câmara, era o agora governador Tarcísio de Freitas, era ministro do governo Bolsonaro e era ministro nessa área de obras. E era um interlocutor da lei de licitações. Se eu não me engano, era ministro de infraestrutura na época. Infraestrutura, eu acho que sim. Então, a gente também enfrentou a visão de Tarcísio, que é um técnico, inclusive consultor da Câmara dos Deputados, né? E a gente enfrentou e aprovou.
e eu tenho convicção de que foi um grande avanço. Mas a lei traz muitos avanços. Primeiro, ela traz transparência. A gente cria um portal nacional de licitações. Ou seja, hoje, todas as licitações elas têm de ser disponibilizadas num portal. Então, muitas vezes, até o gestor, se ele bem intencionado, ele naturalmente ele tem acesso de o que foi comprado, por exemplo, em Macapá, pela Prefeitura de Macapá, ou a Prefeitura de Rondônia, ou o Estado de Rondônia, entende? Então, esse portal é um portal em que tudo está lá para, tanto serve para fiscalização dos órgãos de controle, como também... Inclusive, esse portal é utilizado todos os dias pelos advogados. Quando vão fazer pareceres, vão analisar licitações, acessem esse portal. Realmente deu uma transparência fenomenal, de preço e de modelos e modalidades, tudo publicado nesse portal, no país todo. Isso é importante demais. E aí a gente teve alguns avanços, a gente criou coisas inovadoras. Não inovadoras no Brasil, não no mundo. Mas, por exemplo, a gente criou obras acima de 200 milhões, a possibilidade de fazer um seguro de execução de obras. O que é isso? Muitas vezes, quando você vai contratar a obra, você exige que a empresa que está fazendo, ela assegure que vai terminar. Se por um acaso ela quebrar, vai assumir uma seguradora que vai fazer exatamente as obras. A gente fez uma interação com o setor de seguros, que era uma coisa inovadora para eles, inclusive eles, assim, os valores, o que seria, a gente fez uma intermediação entre o Ministério da Fazenda e esse setor de seguros para botar exatamente acima de 200 milhões, finalizar como seria. Isso já existe nos Estados Unidos, ou seja, o poder público contrata, se a empresa não executar, quebrar no meio ou fizer qualquer coisa, o que é que isso vai fazer? Primeiro, é que você vai fazer com que a seguradora seja uma fiscal da empresa. Né? Exato. O fiscal da empresa, porque ele vai avalizar e ele vai saber se a empresa de fato tem condições ou não tem condições de fazer essa obra. E aí você vai fazer com que a gente não tenha, eu tenho certeza, esse número grande que a gente tem, lamentavelmente, de obras paralisadas, que muitas vezes não é culpa das empresas só, não é culpa do poder público. É culpa do governo. A gente começou a exigir, inclusive, na lei de licitação, que os pagamentos eles teriam de ser por ordem crescente. Ou seja, não dá para o cara tirar uma fatura de baixo e botar para cima, não, porque é amigo do prefeito, amigo do governador. Né? Então, a gente começa a exigir. A gente começa a exigir que, para a execução da obra, tem de ter recursos disponibilizados para executar a obra. Porque, muitas vezes, o que acontece? O poder público contrata, e isso é claro. E com isso... Muda o governo, o cara deixa a obra para lá e pronto. Encostou e isso doutou os tribunais de contas, né, no país, e justamente cobrar essa ordem cronológica. E tem sido feito dessa maneira. Exato. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a gente acabou com nós acabamos com a gente acabou com a carta convite. Carta convite. A velha carta convite, que o cara dizia, apresente seu preço e mande mais 2. Então, até... No mundo real acontecia Exatamente. Isso mesmo. Acontecia isso. Né? Então, acaba com carta convite, você até R$30 mil, não precisa... não, você pode contratar direto, pega, contrata, o município faz. Imagine que você pega esse prédio aqui, não prédio, essa sala aqui, então o município precisava reformar uma sala dessa, era uma licitação, era não sei o que, agora não, ele pode contratar direto. Ele pode fazer uma contratação direta sem dispensa de licitação até R$100 mil. Então, é uma coisa mais da vida real, trazer para a realidade da vida real. A gente criou uma coisa que era a modalidade de licitação. A gente fez a concorrência pública, já existia, o leilão já existia, o pregão eletrônico, o concurso e o diálogo competitivo. É uma coisa nova. O que é o diálogo competitivo? Imagine que um município ele quer desenvolver uma caneca dessa, aliás, muito bonita,
e dizer é uma caneca com características diferentes das canecas normais, ou com, enfim, alguma coisa. Então, ele pode dizer o que ele precisa e o cara diz, eu tenho condição de fazer isso. E começa a você discutir essa, como outras empresas também podem fazer, para propor como vai ser o produto que vai ser essa caneca, porque ela vai ter de gelar tantos graus, não sei o quê, enfim. Então, isso imagine com coisas complexas para você, que você precisa contratar, então cria esse diálogo competitivo. Inclusive, deputado, fazendo um relato, quando existiam coisas bem diferentes que o poder público gostaria de contratar, ele não tinha como, literalmente, redigir esse termo de referência. Isso. E ele ia ao mercado, pessoas que pudessem desenvolver isso, só que, sem esse instrumento, qualquer notícia que chegasse, que havia tipo uma quebra do princípio da impessoalidade ou um direcionamento de licitação, mas, na verdade, o poder público não sabia fazer um termo de referência daquele objeto a ser contratado. E com esse diálogo competitivo, isso ficou de forma clara. Eu vou procurar o mercado vai me dizer se isso é possível fazer e como é possível fazer. E depois vai haver a licitação. Realmente oficializou uma coisa que existia na vida real. O poder público tinha que procurar quem fazia para poder, como eu vou licitar isso aqui. E terminava tendo depois problemas cíveis e penais, na verdade, com uma boa vontade de querer inovar, de fazer algo diferente, né, nessas licitações. E realmente isso deu um critério de legalidade, né, e transparência, né, já que é transparente as minutas, transparente as propostas, para poder chegar a esse termo. Bom, a gente criou também o Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas, ou seja, às vezes a empresa tinha um problema, você já vai e coloca ela naquele cadastro. Então, quando outro município, outro estado quiser consultar, vai consultar que a empresa é problemática, né? Enfim, que na lei antiga, deputado, existia o seguinte: quando você recebia uma idoneidade, a jurisprudência, que são julgados, era uma idoneidade apenas para aquele município. Aí você foi idôneo naquele município, mas estava licitando em outros municípios. Você pode, natural que você tem de dar o direito da defesa, contestação, né? da defesa. A ampla defesa, né? Outra coisa que a gente fez, por exemplo, no modo de licitação fechado, primeiro, o que é que se faz? A gente primeiro abre as propostas e depois a gente avalia as documentações. Porque não vai se perder tempo. Antigamente o cara já começa, faz uma licitação, você entra com... Aí você é desclassificado, você entra na justiça, aí parou tudo. Enfim, você primeiro vai saber o preço, de se vai ganhar, se não vai, quem vai ganhar, e depois sim, aí vai se ver se a documentação está completa pela empresa que ganhou, né? Então, há coisas mais atualizadas, que o tempo foi mostrando que era melhor. Então, eu acho que saiu a lei, é boa, mas tem um problema, Eu recebi recentemente, inclusive vou fazer uma visita ao Tribunal de Contas da União, inclusive avocar o ministro Anastasia, porque, por exemplo, as empresas de projetos estão reclamando que o DENIT, muitos órgãos não estão cumprindo esse técnica e preço nas licitações. E a gente vai exigir que a lei seja cumprida, que a lei seja feita, porque tem muito isso também. Aí os tribunais de contas começam a questionar, ou seja, o querer legislar o que não pode, porque a lei é a lei. A lei foi votada por quem de direito tem no Brasil para votar a lei, que são os deputados federais e os senadores. Então, às vezes, tem problema. Os próprios órgãos de controle reagem para isso. Né? Porque o Brasil tem quase que surreal, a lei que pega e a lei que não pega. Isso é surreal, né? Porque a lei foi votada pelo Congresso, nos nossos representantes. Então, exatamente. Ela, força congente. Então, não tem o que fazer. Aí, então, eu acho, a gente fez, inclusive, deu um prazo
de 2 anos, depois que a lei foi aprovada, para que todo mundo, você poderia aplicar ela, poderia já implementar ela, mas você tinha 2 anos para se adequar. Quando chegou os 2 anos, quando estava um mês de chegar aos 2 anos, aí a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, fez um movimento grande para pedir mais tempo. Então, foi dado mais, eu acho que 7 meses, até fechar o ano especificamente, eu acho que foi isso, não me recordo direito. E aí, agora, ela começa, de fato, a ser usada. A gente ouve algumas críticas, é óbvio, mas a gente ouve muitos elogios de todos os setores da nova lei de licitação. Eu acho que foi um trabalho que a gente pôde dar e contribuir ao nosso país, um trabalho que foi feito com muita seriedade, com muita responsabilidade, e para que a gente tivesse uma facilidade e uma maior transparência. Agora, aí vai se perguntar, não, a lei resolve a corrupção? Lógico que não, porque se fosse uma lei, eu fazia um projeto. É proibido roubar, aí ninguém roubava? Não é assim, né? Então, mas ela traz transparências, ela traz facilidade, ela traz... e também a responsabilidade dos órgãos de controle, que muitas vezes exagera. Você sabe que exagera. Exagera demais, né? Então, precisa-se ter responsabilidade, porque às vezes é muito fácil querer dizer que o outro é ladrão, ou que o outro está fazendo errado, ou que o outro está fazendo isso, e depois não provar que isso é verdade, né? E a gente vê muito isso. A gente também vê muito isso, né? Então, essa responsabilidade, eu acho que tem que ser a responsabilidade de todos, né? De fazer a coisa certa e de fiscalizar também se está certo e dizer quando está certo. Né? Não é só apontar o dedo para dizer o que está errado. Mas eu acho que foi um avanço, é importante. A gente foi uma experiência na Câmara que eu tive, muito boa, e eu acho que a gente fez para o Brasil isso. E agradeço muito, com toda a franqueza, o gesto de reconhecimento. É importante para a gente. É muito importante a gente ter o gesto de reconhecimento, porque a minha sobrevivência política é o voto, né? E a gente tem voto se a gente tiver as pessoas que avaliem o nosso trabalho, que possam... e muitas vezes passa despercebido. Lamentavelmente, no Brasil, hoje, às vezes as pessoas não se lembram nem quem votou na eleição anterior. Toda eleição, quando chega assim, o sábado antes do domingo da eleição, aí sempre sai uma pesquisa. Não sei quantos por cento, 80, 90%, não sabem quem vai votar. Eu digo, me lasquei. Porque como é que eu vou arrumar 100 mil votos o cara vai acordar no domingo se lembrando de mim? Não, mas a gente vai, inclusive, relatar mais outros projetos que o deputado acompanha no Congresso, né, como relator, né, dando a contribuição para a sociedade. Eu vou perguntar sobre isso. E quero acrescentar mais algo. Nessa sua visão de transformar a legislação, trazendo ela literalmente para a vida real, que é a vida real, literalmente, do município. Mais de 5 mil municípios, né, que nós temos no país. Muitas vezes as pessoas esquecem que, no Brasil, o município é um ente federado, né? Esse ente federado, dotado de autonomia financeira, mas, muitas vezes, sem recursos suficientes para ter uma boa assessoria, para ter bons técnicos. Sem dúvida. Né? Então, essa dificuldade da realidade, que muitas vezes os órgãos de controle têm até feito alguns efeitos pedagógicos, e a gente tem acompanhado isso, mas quando não existia essa alteração legislativa com relação a advogados, né, realmente era um pandemônio. Porque imagine um prefeito de interior que tem, muitas vezes, um procurador local que vive do direito civil, do direito criminal, né? Poucas vezes tem afeição ao direito administrativo, né? As questões do direito público, e os municípios procuravam especialistas, tanto é que a lei diz notória especialização. Por que notória especialização? Quais foram os trabalhos que você realizou nisso aí, né? Quais foram os contratos que você já teve? Quais foram as ações que você já desenvolveu? Então, a lei deixa de forma objetiva. Então, não é qualquer advogado. É um advogado que tenha notória especialização reconhecidamente,
com trabalho, com titulação, com cargos que ocupou, né, contratos que realizou, ações que ingressou. Então, a lei, de forma objetiva, deixou isso bem claro e tirou aquele objeto singular. É óbvio que os municípios vão contratar de forma sempre subsidiária, né, e a gente entende que, que é necessário você ter essa assessoria jurídica no município, mas isso não veda que notórios especialistas sejam contratados. E a lei anterior causava essa celeuma de ações civis públicas, de ações penais dos órgãos de controle, né? Tem um autor, Celso Antônio Bandeira de Mello, até a contratação de Celso Antônio Bandeira de Mello, um autor de direito administrativo que todo estudante de direito leu, conhece, para poder fazer... Foi achacado numa contratação. Você vê o nível que era esse objeto singular. Então, isso realmente foi um legado, né, um legado que vai ficar para a história, né, e para a história da advocacia. E essas inovações que trazem a realidade de obras, de seguro, para evitar projetos executivos realmente bem feitos, né? E a gente agradece aqui. Aí, na verdade, se a gente for fazer, foi feito. O nosso Jamildo estava contando um dia desse que ele estava aqui no podcast, passou 3 horas. Né? Então, como eu já estou querendo logo lhe deixar. Deixar você mais... Não, eu vou querer Vossa Excelência em outro podcast, Tá bom. Porque é muito vasto o seu conhecimento e o seu trabalho no Congresso para a sociedade brasileira, né? E lhe agradeço de ser o estreante desse primeiro podcast, do LG Podcast, a Advocacia em Movimento, e muito obrigado pela sua contribuição para a advocacia. Um abraço, galera. Um abraço. Muito obrigado. Tudo de bom.